Muitas pessoas estão desistindo de migrar para outros países porque escutam pessoas que fizeram isso, não deu certo e elas começam a falar sobre as experiências da vida delas que não deram certo. Por exemplo, quando eu saí do Brasil para morar na Itália, eu passei por diversas coisas que poderiam fazer eu voltar para o Brasil. Eu não voltei, mas imagina se naquele período eu tivesse um canal do YouTube e tivesse que falar qual era a minha experiência ali na Itália. Eu iria falar a verdade, como eu sempre falo ainda hoje aqui no meu canal, e iria contar tudo aquilo que me fez mal em estar ali na Itália. Só que depois de um tempo que você está em um país, você percebe que aquele país não é aquilo que você vive. É muito mais. Já ouviu pessoas dizendo, nossa, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu nunca fui no Pão de Açúcar? Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu nunca fui no Cristo Redentor? Pois é, gente, existem diversas coisas que em outros países as pessoas não fizeram, não tiveram experiência sobre aquela área, e eu me incluo nisso, e ela vai falar só da experiência dela, ela não vai estudar sobre aquele país, ela não vai pesquisar sobre aquele país, ela não vai perguntar para as pessoas que moram naquele país sobre o país, sobre a localidade, sobre o bairrozinho. Ela só vai falar da vida dela, sobre o que ela sabe daquele país, e a pessoa que está ali pesquisando para poder saber como é viver naquele país vai se basear naquela pessoa. E o que vai acontecer? Quando aquela pessoa pega o avião e pisa naquele país, ela pode ou ter uma vida melhor do que aquela pessoa que fez o vídeo falando sobre o país, ou realmente ter uma experiência negativa e começar a falar só as coisas negativas do país. Quando eu cheguei na Itália, que é o país onde eu morava há alguns anos atrás, eu fui morar na casa da minha sogra, porque meu marido deixou o emprego dele para poder me conhecer. E, de consequência, quando eu cheguei na Itália, estavam ele e eu sem trabalho. Então, fiquei dependendo da minha sogra por muito tempo. Eu cheguei em uma cidade chamada Nápoles, e é uma cidade que tem pouquíssimas vagas de emprego. É muito difícil nessa cidade ter emprego para italiano. Então, imagina para mim, brasileira, que nem falava a língua italiana, conseguir um trabalho. Mas na minha cabeça e na cabeça do meu marido também, acho que para poder conseguir ficar perto de mim, né, ficar comigo, ele disse que teria trabalho para mim. E não foi bem assim, não tinha trabalho nem para ele. Até ele, por ter deixado o trabalho para me conhecer, quando voltou para a Itália, ele ficou sem trabalho também. Então eu conheci muito pouco de Nápoles. Eu conheci só os bairrozinhos perto da cidade onde o meu marido morava. Então, eu poderia falar sobre aquele bairrozinho, mas nem muito, porque eu fiquei um ano. E eu acredito que pessoas que chegam, recém-chegadas em um país, e começam a falar daquele país, ela não tem autoridade e ela nem sabe muito sobre aquele país. Porque eu falo para vocês, porque eu vivi 12 anos ou 13 ali na Itália, mas eu jamais posso falar da Itália como um geral. Eu não posso falar como um todo aquilo que eu sei sobre a Itália. Porque eu não viajei, eu não conheci a Sicília, eu não conheci Venezia, na Itália, eu não conheci, fala aí um país, deixa eu ver um país aí, uma cidade, um estado, país, na minha mente. Sicília, Sardenha, não conheci toda a zona Piemonte da Itália. Então, como que eu vou falar sobre a Itália, num geral, se eu não conheci a Itália? Então, eu vou falar da minha experiência sobre o que eu vi ali na Itália. Algumas coisas eu posso falar e quase que generalizar, porque depois de 12 anos você pode não ter conhecido a Itália toda, mas você tem experiência sobre os italianos, sobre como eles pensam, que basicamente é muito parecido, muda algumas coisinhas. Mas eu não poderia falar para vocês da Itália toda. Por exemplo, eu fiquei em Nápoles e eu não consegui trabalho ali em Nápoles. Mas logo quando eu fui para Milão, depois de um tempo, eu comecei a conseguir uns trabalhozinhos ali, comecei a conversar mais, desenvolver mais o meu italiano. E eu vi que em Milão, por exemplo, é uma cidade onde tem mais oportunidades de trabalho. Então, depois que eu fiquei um tempo em Milão, inclusive eu saí dali só porque eu queria aprender a língua inglesa, então eu vim para cá, para a Inglaterra,
Mas eu posso dizer que ali, se a pessoa correr atrás mesmo, ir mesmo para frente, pode não ser fácil, muito fácil, se você principalmente não sabe falar italiano. Mas se você insistir ali, mandar vários currículos, fazer contatos, você consegue muito mais trabalho do que quem mora no sul da Itália ou em outras áreas da Itália. Porque Milão é tipo uma São Paulo, é tipo um Londres, uma Londres na Itália. É onde estão movimentando, os comércios estão movimentando, onde as pessoas precisam de trabalhadores, onde tem muito turismo. Então ali é onde tem trabalho. Então quando uma pessoa que foi para a Itália, fez cidadania e já foi para outro país, fala que, por exemplo, a Inglaterra é melhor do que a Itália, porque ela não conseguiu trabalho, percebe-se, a pessoa que vive ali no norte da Itália, percebe-se que aquela pessoa ficou só ali, naquelas cidadezinhas fechadas, onde os italianos são até mais xenofóbicos, e não foi para outros lugares. Ela só tentou ali, não deu certo, ela foi embora para outro país, como, sei lá, a Alemanha, como a Inglaterra, outros países que puderam dar mais oportunidade para essas pessoas. Então, quando você abre um vídeo para poder saber sobre um país, vai em outros canais, procura também no Google, dá um Google ali para poder ler também sobre aquele país, onde tem mais possibilidades de emprego naquele país. Não fica com que somente uma pessoa fala, porque a experiência de cada uma pessoa é diferente. A minha experiência aqui em Londres é diferente das outras pessoas. Tem pessoas que sempre viveram em quarto, mesmo com documento, porque tinham também a intenção de mandar dinheiro para o Brasil e sabe que uma casa aqui na Inglaterra vai custar muito dinheiro, então ela preferiu viver em um quarto para poder ter mais dinheiro. Por exemplo, se eu pago 1.600 em uma casa, uma pessoa que mora em um quarto vai pagar 850, sei lá, dando exemplo de um quarto de casal, mais baratinho, mas se for uma pessoa solteira, vai pagar 150 em um quarto de casal. Então, 150 por semana, tá? Então, imagina uma pessoa que ganha 150 por semana, você já sabe que eu não sou péssima em conta, vai dar, sei lá, 600 libras por mês. E se a pessoa ganha 1.800 libras, falar um salário básico aqui, ainda vão sobrar 1.200, né? 1.200? Faz a conta aí. Eu não sou muito boa em matemática, mas ainda vai sobrar bastante dinheirinho, aquela pessoa vai mandando para o Brasil e depois volta e conseguiu ter a sua casa própria, conseguiu abrir um negócio porque juntou bastante dinheirinho. Mas a minha experiência de vida aqui na Inglaterra é diferente dessas pessoas. Então, cada um tem uma história quando ela vai para um país. Tem pessoas que vão para um país para poder ganhar dinheiro. Então, ela, de repente, vai começar a falar mal daquele país, porque ela viu que ali tem despesas para pagar, tem o aluguel, tem a luz, tem o gás, ela tem que comer, ela tem que se vestir, ela tem que, sei lá, ir num cinema, mas mesmo se não for, tem todas essas despesas. Então, ela vai começar a ver, nossa, não é bem assim o que falaram, viver nesse país, porque eu não estou conseguindo mandar dinheiro para o meu país. Então, tem essa diferença também, tem a diferença da pessoa que vai estar naquele país para poder viver ali e não para mandar dinheiro para o seu país, que é o meu caso. Então, essa pessoa vai ter uma vida um pouquinho, vai poder trabalhar um pouquinho menos do que a pessoa que quer mandar dinheiro, porque não é que você chega num país e consegue um trabalho e o dinheiro está sobrando para poder mandar para o seu país. Você, quando chega em um país, você tem um aluguel para pagar, você tem a luz, a gás e outras coisas. Então, tem pessoas que ela vai falar mal da Inglaterra, por exemplo, vou dar esse exemplo agora, porque ela vai trabalhar muito. Mas por que as pessoas falam que aqui se trabalha muito? Se trabalha muito para quem quer ficar juntando muito dinheiro. Então, a pessoa trabalha com aquele objetivo. E se ela precisar trabalhar de manhã até 10, 11, meia-noite, ela vai trabalhar, porque o objetivo dela é mandar dinheiro para o país dela e ela não vai conseguir mandar muito dinheiro se ela tiver uma vida normal para o sistema, né? Que você trabalha, você chega em casa, você dorme, você janta. Ela não vai ter essa vida, porque na cabeça dessa pessoa, ela vai estar o tempo todo pensando em fazer dinheiro. E o corpo, gente, cansa. E aquela pessoa não vai conseguir explorar o país, aquela pessoa não vai conseguir fazer amizade naquele país, não vai conseguir viajar, porque o pensamento dela é o tempo todo mandar dinheiro para o país dela. Então, existem essas pessoas que falam mal
do país onde ela imigra, dessas pessoas que não ficam contentes, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pesquisa sobre determinadas coisas, porque cada um tem a sua experiência de vida. Então, espero, gente, que vocês tenham entendido mais ou menos. Se vocês não entenderam o vídeo, vocês comentem aí, que eu vou comentando aqui, vou me explicando nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família. Estou tentando chegar aí 6.000 inscritos. Então, se você tem assistido o meu vídeo e não está se inscrevendo, se inscreva, curta esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!